Olá, vamos lá para a primeira aula, a aula que vai falar sobre prontuário médico. Tudo isso aqui é diferente do que vocês já ouviram, não tem nada absolutamente técnico, é tudo prático, óbvio. O mínimo de tecnicidade vai ter, um pouco de juridiquês vai ter, um pouco de mediquês vai ter, mas o meu objetivo nessas 5 aulas é dar uma luz para a prática da atividade médica, a fim de que vocês não cometam pequenos equívocos que podem causar um estrago grande. Uma das coisas mais importantes que você tem que saber sobre o prontuário médico... Peraí, calma, desculpa. Aqui atrás, nesse fundo, na introdução eu coloquei fogo. Agora é uma paisagem mais tranquila, tá? Só não pode dormir. Vou chamar isso aqui de aula. É um conteúdo que vai te fortalecer profissionalmente e mentalmente, e você vai assistir provavelmente depois do seu dia de trabalho estressante. E eu não quero que você fique com essa obrigação de ter que entender, de ter que prestar atenção. Deixa fluir. Olha para mim e olha para o fundo. Que maravilha. Vamos lá? Até a minha voz já mudou? O prontuário médico, apesar do que todo mundo fala, não é do paciente. O prontuário médico é propriedade do médico, da clínica ou do hospital. Ué, lá vai esse cara falando besteira. Claro que o prontuário médico, a hora que o paciente pede, ele tem direito. Calma, não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. O prontuário médico é do médico, mas as informações, os dados é que são do paciente. Então, olha só, prontuário médico, digital ou físico, como coisa, é propriedade do médico, hospital e clínica. Os dados ali contidos são propriedade do paciente. Então, no momento em que o paciente pede os dados para a clínica, hospital ou médico, o médico, né, esses têm que dar a cópia, as informações, sejam digitalizadas, sejam pelo meio físico. Não há obrigação nenhuma de entregar, não pode, imagina, é um documento burocrático, vital de qualquer unidade hospitalar. Essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Vamos lá para o nosso juridiquês. Está disposto em 2 resoluções do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1821 de 2007 e a resolução 1605 do ano de 2000, sem esquecer também dos artigos 73 a 76 do Código de Ética Médica. Então é importante, só para resumir, prontuário médico como documento e como meio digital, propriedade do hospital, uma coisa, dados, informações, paciente. O hospital não dá o prontuário para o paciente, ele dá a informação. O documento continua lá, com o hospital, clínica ou médico. Um outro ponto muito importante, olha só como é que mudou. Vai mudando a paisagem para a gente ficar mais calmo. Um outro ponto muito importante e que a gente tem que saber é que as informações do prontuário médico devem ser digitalizadas por força de lei. Existe uma lei que diz que as informações do prontuário médico, ou seja, o prontuário médico, devem ser digitalizadas. Sabe por quanto tempo? Nada menos do que 20 anos. É a chamada Lei de Digitalização do Prontuário Médico, Lei
13787 de 2018. Doido, né? Olha, de certa forma isso até é bom, tá? Você pensa, poxa, mais uma obrigação, eu não sabia que eu tenho que guardar durante 20 anos. Digitalizar e guardar durante 20 anos. Bom, por um lado é bom, porque a obrigação que o médico tem perante até a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que determina que os médicos têm que ter um cuidado aprimorado com relação aos dados sensíveis do paciente, isso é até bom, porque facilita, o fato do dado estar digitalizado facilita a guarda, a manutenção e o sigilo dessas informações do paciente. Agora, uma cereja do bolo. O prontuário médico, ele não é um mero documento físico-digital, onde são anotados, registrados todos os acontecimentos do paciente. Pense no prontuário médico como um dossiê de defesa. No prontuário médico estarão todas as informações necessárias para a sua defesa ou condenação numa ação judicial, civil, numa ação criminal, num PAD, numa sindicância. PAD é procedimento administrativo disciplinar. Pensa, o que não está no prontuário não foi feito. O que não está no prontuário não ocorreu. Mesmo que você tenha feito alguma coisa, tenha dado o seu máximo dentro das condições precárias do sistema de saúde, tanto público como privado, se você fez de tudo para salvar aquele paciente e deu ruim, se você não anotou isso no prontuário, isso não ocorreu. Então, muita atenção nisso. O prontuário não é apenas o documento onde são registrados a descrição, a evolução dos sintomas, os exames, os tratamentos e as prescrições. O prontuário deve ser visto como eu já disse, um diário de bordo. Importante. Muito importante. Você deve ser preciso no seu diário de bordo, no seu prontuário. Inclusive, sobretudo com relação aos horários. Sim, porque o paciente num hospital, numa emergência ou em outra circunstância, ele pode passar por vários especialistas. E passando por vários especialistas, um deles pode deixar de fazer alguma coisa. A hora da realização de cada exame, de cada encaminhamento de setor, da aplicação de cada remédio é de vital importância. É importante demonstrar que, na sua vez, você agiu corretamente dentro de suas possibilidades e condições de trabalho e de acordo com as normas do Código de Ética Médica. E sabe por que esse cuidado todo? Porque quando a bomba estoura, numa sindicância, no PAD, na ação criminal, na ação civil, ninguém tem culpa de nada. E, infelizmente, no meio médico, há uma tendência, eu vejo isso no meu dia a dia. Lembrem-se, eu sou advogado, atuante na área do direito médico. Eu vejo isso diariamente. Há uma tendência infeliz de um profissional da saúde colocar a culpa no outro. Não é nem o enfermeiro colocar a culpa no médico, o médico colocar a culpa no enfermeiro, o fisioterapeuta colocar a culpa no médico. Não, é médico colocar a culpa no médico mesmo. E isso não impede também que outras especialidades também façam isso. Por exemplo, também o enfermeiro, tem casos que o enfermeiro coloca a culpa no médico e vice-versa. Isso é muito ruim, essa desunião é ruim. Por isso que eu digo que o prontuário médico é a comunicação, é uma forma de comunicação entre os diversos especialistas, entre os diversos profissionais que irão cuidar do paciente, principalmente nos setores de emergência, hospitais com setores de emergência. Cada parecer deve ser, cada especialista vai requerer um parecer
e cada especialista vai ter a sua responsabilidade de exigir que seja registrado isso no prontuário médico do paciente. Coisa que na prática ninguém faz, mas deveria fazer. Estão gostando das paisagens aqui? Estou adorando. Bom, ainda dentro do prontuário, e por último, chegando ao fim da nossa primeira aula, temos a questão da LGPD, que eu vou falar rapidamente, vai ter uma aula sobre a LGPD. Mas LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que se aplica a todo mundo, não é só o médico, não é só o setor da saúde. Mas os médicos lidam com os dados sensíveis, que são os dados mais importantes para a LGPD. Os dados sensíveis são aqueles relacionados à sexualidade, à existência de uma doença, enfim, opção religiosa, opção sexual, coisas que podem, aspectos e características dados da pessoa que podem lhe causar, infelizmente, eventuais discriminações perante a sociedade. Então são dados sensíveis, a pessoa não quer que ninguém saiba, não, é o direito que ela tem. Mas só que o médico, ele tem dados sensíveis. Primeira coisa que o paciente vai falar são os dados deles mais sensíveis. Para quê? Para o médico poder fazer a melhor anamnese, para você poder fazer a melhor anamnese e o melhor diagnóstico e o melhor tratamento. Claro. Por isso, e todos esses dados estão no prontuário, por isso a LGPD é tão importante para os médicos. Os médicos têm que ter uma dominância, têm que ter um entendimento, uma compreensão muito ampla sobre a LGPD. E isso não é novo. O sigilo médico-paciente já é uma coisa que já é prevista há muito tempo. Desde o Código Penal de 1940. 1940. Já existia o artigo 154 do Código Penal, que dizia que a relação entre médico e paciente é garantida por lei. Sem olvidar, sem esquecer também do capítulo 9 do nosso Código de Ética Médica, que também prevê esse mesmo sigilo. Bom, espero que vocês tenham absorvido ao máximo essas orientações, essas informações que eu dei sobre prontuário médico. Espero até a próxima aula. Tá vindo aí. Você não perde nada em assistir. Forte abraço.